Boa noite, investidores. Sexta-feira, 21 de novembro, estamos aqui para mais um fechamento de mercado. Essa semana, lá fora, voltaram a ser divulgados dados após o fim do shutdown na última semana. Nós tivemos divulgação de dados do mercado de trabalho, dados que vieram bem mais forte do que a expectativa, e essa força nos dados do mercado de trabalho fez com que o Fed já revisse a possível queda de 0,25 nos juros na reunião de dezembro. E, João, como que isso impactou os mercados como um todo? Bom, estava todo muito ansioso para essa volta de divulgação dos dados econômicos. Durante o período do shutdown, a gente não conseguiu acompanhar esses dados públicos, alguns dados pontuais do setor privado, mas esse dado do shutdown do mercado de trabalho, por um lado é bom, porque mostra que a economia americana ainda está criando muitos empregos, é uma economia forte, que deve seguir num ritmo de crescimento substancial até o final do ano, mas por outro lado, ele revisa todas as expectativas que o mercado tinha a respeito da continuidade do ciclo de corte de juros. Era esperado já, inclusive as apostas do mercado já inclinavam para uma continuidade do ciclo de cortes em dezembro, com esse dado vindo muito mais forte do que o esperado, o mercado reprecifica todo esse cenário aqui para juros, passando o corte provavelmente só para o ano que vem. Bom, dito isso, quando a gente olha para a dinâmica de mercado, foi uma semana de correção, sobretudo na quinta e na sexta-feira, repercutindo esse novo dado. Então o S&P encerra a semana com uma queda de quase 2%, assim como a Nasdaq aqui com um peso maior de ações de tecnologia caindo um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente vê uma valorização do dólar, o DXY subindo 0,9% na semana, ao passo que a curva de juros teve um leve fechamento lá fora. Tá? Destaque aqui para essa semana que o mercado estava muito ansioso era o resultado da Nvidia. O mercado estava aguardando de forma muito ansiosa esse resultado que foi divulgado na quarta-feira, e o resultado ele surpreendeu positivamente as expectativas que já eram altas. A Nvidia conseguiu surpreender, inclusive já colocando um guidance para o próximo trimestre de continuidade desse ritmo de crescimento forte, então isso foi um sinal positivo. No aftermarket as ações chegaram a subir quase 5%, 6%, mas no dia posterior, como o mercado estava entrando em outro mood, repercutindo esse dado de payroll, a ação ela encerra a semana em linha com a queda do S&P e com a Nasdaq. Então, apesar de ter subido no aftermarket, encerra a semana aqui com uma queda de quase 4%. Perfeito, João. E esse movimento também contribuiu para a queda de um outro ativo, que é o Bitcoin, que é muito falado. Esse bateu 82 mil dólares, uma queda forte aí durante a última semana. Muitos investidores resolveram desfazer a posição, que vinham desde ali dos 110 mil dólares aproximadamente. E aqui no Brasil, por sua vez, João, foi uma semana mais esvaziada, porque tivemos um feriado ontem, quinta-feira, mas tivemos alguns dados relevantes também vindo lá de fora, que foi o fim daquela tributação extra de 40% sobre alguns produtos bastante importantes, como o café e a carne bovina. Lembrando que outros, como soja e milho, ainda permanecem com essa tributação. Então a gente fica acompanhando como serão os próximos passos para esses outros produtos. E teve também a divulgação da prévia do PIB, né, do IBC-BR, que veio em linha com consenso, então nenhuma surpresa nem positiva nem negativa. E no mais, como que se comportou os ativos com essa semana mais esvaziada por aqui, e acredito que refletindo muito o que aconteceu lá fora, né, João? Exatamente, foi uma semana de risk-off, aqui também no ambiente doméstico, seguindo na toada do que a gente acompanhou nos mercados lá de fora. O Ibovespa ele encerra a semana aqui com uma queda de quase 2%, fechando ali perto da região dos seus 154 mil pontos. Destaque aqui negativo fica para o Imob, caindo quase 3% na semana, e também para os bancos, o IFNC, caindo quase 3%, 2,8% na semana. À medida que a gente viu um dólar aqui contra real, com um movimento muito relevante na semana, subindo quase 1,8% de alta, encerrando a semana aqui perto dos 5,41. Apesar da gente ter um feriado, né, na quinta-feira, a liquidez dos mercados hoje aqui está bem reduzindo, mas está refletindo esse mau humor que a gente já acompanhou lá fora nos mercados que estavam abertos durante o dia de ontem. Bom, e olhando o calendário da semana que vem, a gente deve acompanhar dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a serem divulgados na quarta-feira, e dados muito importantes, né, Matheus? Exatamente, João. Esse dado de inflação, de prévia da inflação aqui no Brasil, é
é o dado anterior à reunião do Copom do início do ano do início do mês de dezembro, e ele vai indicar muito do que vai ser feito em relação ao guidance, porque a gente tem uma queda de juros aqui no Brasil descartada para esse ano, mas esse comunicado que vai ser feito pode sim movimentar aí as curvas de juros e os ativos como um todo. Exatamente. Além disso, na semana que vem a gente também deve acompanhar alguns dados de atividade nos Estados Unidos, mas um dado muito importante também sai da China no domingo, que é o PMI, para mostrar como está a força da economia de lá. Então assim a gente vai encerrando mais um fechamento semanal de mercado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e nos vemos semana que vem.